Cara, eu queria começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Você tem algum jogo antigo, principalmente antigo, que de alguma forma te marcou de um jeito que tu fala, cara, aquele jogo ali eu lembro daquela situação, daquele dia ou daqueles dias? Nesse vídeo aqui eu quero falar de 5 jogos. Foi difícil escolher, falar a verdade pra vocês, talvez vai ter uma parte 2 e uma parte 3, mas eu quero falar de 5 jogos que me marcaram muito e tem muita história por trás de eu ter aprendido a gostar daquele determinado jogo. Mas bom, fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E família, antes daquele nosso bate-papo, eu ia pedir pra você deixar aquela gorjetinha logo no começo do vídeo, que nada mais é que a sua inscrição aqui do canal. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita, eu te convido a se inscrever clicando no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo. Eu também te convido a deixar aquele likezão logo de começo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele compartilhar com mais pessoas. E se você quiser também, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos entrar nesse assunto nostálgico que é games. Bom galera, como eu falei pra vocês aqui, o videogame ele não é um instrumento ali de diversão só por jogar, enfim, pra muita gente até pode ser, mas pra nós, muito provavelmente pra você que tá assistindo esse jogo, muitos jogos têm uma história por trás. Eu vou começar esse vídeo falando do primeiro jogo que me marcou bastante, eu vou contar a história dele por trás, que é meus amigos, eu estou falando do The King of Fighters 97 e mais especificamente o 97. Por que eu comecei a gostar desse jogo? Porque eu viciei nesse jogo. Cara, eu lembro desse jogo aí, sabe quando você tá com aquela sensação que você tá fazendo uma parada muito errada, tá ligado? Qual que era a lembrança nostálgica que eu tenho dele? Eu lembro que eu estudava, né? Eu estudava à tarde na escola no ensino fundamental. Salvo engano, eu tava na 3ª ou 4ª série, algo do tipo assim, e tinha um bar em frente à escola que eu estudava. E lá no canto do bar, lá perto da porta do banheiro, tipo máquina caça-níquel no dia de hoje, tinha um fliperama. E cara, muita gente fazia fila, tinha disputa pra jogar o The King of Fighters 97. Eu lembro que todo troco que sobrava de supermercado, eu guardava pra comprar ficha pra jogar. E sempre tinha o cara que era inalcançável, que jogava demais e sempre com o mesmo time, né? É o Yori, a Blue Mary e o Kyo. Cara, os caras apavoravam e a nossa meta era ganhar daqueles caras. Então The King of Fighters tem uma lembrança gostosa daquela coisa errada da vida, mano, era muito bom. Segundo jogo desta lista aqui, eu já vou falar logo de cara e depois eu coloco imagens do jogo, que é o 007 GoldenEye do Nintendo 64. Galera, hoje em dia esse jogo ele não envelheceu muito bem, porém pra época que foi lançado, esse jogo 007, salvo engano, ele foi o segundo jogo de Nintendo 64 que eu tive contato. O primeiro jogo é o clássico, que é o Mario, né? Que é o jogo que vinha com o Nintendo 64. E depois foi o 007 GoldenEye. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo, eu falei, nossa senhora, isso é realismo puro. A imagem tá passando. Como eu falei, ele não envelheceu tão bem. Eu jogo ele recentemente. Você torce um pouco o nariz por conta da mecânica, da física do jogo, mas na época que a gente jogava, eu e meus primos, cara, era uma disputa quando a gente jogava pra 2, né? Tinha a tal da Golden Gun, que era um único tiro, era hit kill, já era. E mano, isso era muito divertido e as lembranças que 007 GoldenEye traz é de aquecer o coração. Terceiro jogo dessa lista aqui, esse jogo ele tem uma infinidade de títulos aí para várias plataformas,
que é o Donkey Kong. Mais precisamente o Donkey Kong Country, que é o do Super Nintendo. Aquele primeirão lá. Cara, esse jogo, ele assim como o 007 GoldenEye, eu joguei ele muito mais novo, né? No caso, o Donkey Kong, eu era bem novinho. E quando eu joguei esse jogo, pra quem via de Super Mario, do Super Nintendo, de Contra, esses jogos mais 2D assim, quando você via aquele gráfico do Donkey Kong, você fala, meu Deus do céu, que perfeição, cara. E ele me lembra muita coisa bacana, porque assim, eu viciei no Donkey Kong, eu gostava muito de jogar. Eu lembro que minha mãe, eu estudava de manhã na época, minha mãe não deixava eu jogar videogame à tarde, cara, não deixava eu jogar videogame à tarde, porque eu tinha que estudar à tarde também. E o que eu fazia? Eu ia escondido, ela saía pra trabalhar e eu sabia onde ela guardava a fonte do Super Nintendo. Aí eu só ficava ganhando onde ela guardava, que era atrás do guarda-roupa dela lá, ela deixava guardado. Quando ela saía, eu ia lá, pegava a fonte, ligava na TV, como se fosse um bagulho bem escondido também, e ficava jogando praticamente a tarde inteira. Cara, Donkey Kong Country, ele não é o melhor dos títulos, né? Pra mim, na minha opinião, é o 2 mais o 1. Ele tem essa história, esse sabor por trás aí que, mano, jogo maravilhoso. Quarto jogo dessa lista aqui. Esse jogo, ele foi uma paixão à primeira vista e você, muito provavelmente, vai me entender o porquê. Eu estou falando de... Sim, meus amigos, eu estou falando de Chrono Trigger ou Chrono Trigger, seja lá como você queira chamar. A trilha sonora, vocês acabaram de ouvir, é impressionante do jogo, ela empolga, né? E por que foi uma paixão à primeira vista nesse jogo? Cara, Akira Toriyama, mano, criador do Dragon Ball. Quando eu vi essa fita, né, do Chrono Trigger, eu vi o Chrono ali, né? Falei, mano, é Dragon Ball, é alguma coisa do tipo, porque tinha muita semelhança com Goku. E, mano, todo mundo sabe que Dragon Ball foi um sucesso absoluto no Brasil, cara. Então, quando eu peguei o jogo pra jogar, a princípio eu achei aqueles gráficos bonitos, desenhados e tal, só que eu não gostava de jogo de RPG, principalmente de turno. Eu não entendia muito bem. E até eu engatar na mecânica do jogo, até eu aprender de fato a jogar, eu apanhei bastante, né? E tinha um agravante aí, por que me marca tanto? Primeiro, me marca por conta do Dragon Ball. Segundo, porque eu gostava da trilha sonora, gostava da trilha, gostava daquela pegada do jogo, né? Só que eu tenho um trauma que eu nunca consegui terminar na minha juventude ali de Super Nintendo. Eu fui fechar o jogo agora com emuladores recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, que eu fui terminar efetivamente o jogo. Eu tinha um agravante que a fita que eu jogava não gravava, ou seja, toda hora que eu ia jogar Chrono Trigger eu tinha que recomeçar o jogo. Agora imagina você, um jogo de RPG, um jogo super demorado, super trabalhado, cheio de voltas e idas pro futuro, vai pro passado e vai pro presente, enfim, imagina isso, você toda hora ter que recomeçar. Teve uma vez que eu peguei, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a fita na locadora numa sexta-feira. Essa fita tinha um problema, ela não tinha o chip de salvar, né? Provavelmente era uma fita pirata. Então eu comecei a jogar o jogo na sexta-feira e eu não desliguei o videogame. Muita gente já deve ter feito isso. Eu não desliguei, eu joguei a sexta-feira à tarde pra noite toda. Aí eu joguei de manhã no sábado todinho, a tarde todinha, joguei à noite. Aí eu deixei o videogame, eu não desliguei o Super Nintendo. Eu deixava pausado e não desligava. Joguei no domingo também, joguei até mais ou menos no horário do almoço e minha mãe, inocentemente, ela viu o videogame ligado, ela não entendeu porque estava ligado, foi, desligou e eu perdi todo o progresso. Cara, eu queria me matar porque eu fiquei sexta, sábado e a metade do domingo avançando no jogo, porque eu e meu primo e mais um amigo meu, a gente tinha entendido a mecânica do jogo, porque a gente era muito novinho, né, na época, e perdemos todo o progresso. Então me marcou de um jeito muito pesado. Do lado positivo, na época foi mó trauma, mas mano,
já superado, já terminei, e não tira o brilho de Chrono Trigger ser um jogo excelente. Seguindo para o nosso quinto e último e não menos importante, lembrando que essa lista aqui não é uma lista de melhor pro pior, qual que é o melhor, qual que é o que tem gráfico. Não, são apenas 5 jogos que eu gostei bastante. O quinto jogo dessa lista, eu vou deixar o início e vocês já vão matar qual que é. Amigos, a gente volta pra Final Fantasy, que é um jogo de... Quer dizer, a gente volta não, a gente vai pra Final Fantasy VII, especificamente o 7, que é um jogo de RPG. E assim, o jogo de RPG, até hoje, esse jogo, principalmente RPG por turno, ele não é tão assim aclamado, não é muitos fãs que tem. Porém, quem gosta é apaixonado. Quem gosta do gênero RPG, mano, é apaixonado por RPG, né? Mas enfim, qual que é a história do Final Fantasy VII? Um amigo meu, morava na minha rua, tinha um PlayStation, né? E ele sempre jogava esse Final Fantasy no começo. E tem um trauma aí, que eu já vou chegar nesse trauma, né? Jogava e eu via ele jogando e falava, mano, esse jogo é mó chato, negócio de turno, tem que bater, tem que parar, aí anda, aí tem luta aleatória, aí você pega a matéria são as magias do jogo, né? Aí você pega uma espada, mano, eu gostava de jogo frenético de tiro, porque na época do PlayStation, que jogos que ficaram famosos? Winning Eleven, Medal of Honor Underground, Tekken 3, Tekken 2, enfim, esses jogos mais dinâmicos assim eram mais famosos, né? E o Final Fantasy ele era meio deixado de lado, mas ele é um dos mais queridos, né, pra quem gosta de RPG. E qual que é o trauma? Esse meu amigo que jogava esse jogo, teve um dia que eu pedi emprestado, falei, mano, dá esse jogo pra mim aí que eu vou jogar esse Final Fantasy VII. Porém o Final Fantasy VII, galera, eles são 3 CDs. E o meu amigo só tinha o disco A, ou disco 1. Eu comecei a jogar ali o jogo, eu comecei a entender, aí eu fui, nossa, esse jogo não é tão ruim assim, esse jogo é bacana, pô, o personagem ali, o Cloud, a Tifa, a Barret, a Ed 13, sabe, o jogo é legal. E o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo gênero RPG, adorei bastante, principalmente Final Fantasy. Só que a gente tá falando de uma época que eu era mais novinho, eu não tinha dinheiro, meu amigo, pior ainda, a gente era bem lascado assim. O CD na época ele era relativamente caro, nossos pais, porque gente, eu tô falando isso faz muito tempo, tá? Eu tô falando de mais de 15 anos atrás, eu tô com 34, eu tinha 14, 15 anos na época, é muito tempo atrás, tá? Naquela época era mais caro os jogos. Então quando você compra, e o camelô ou a loja, né, não ia te vender só o disco 2 e o disco 3, tinha que comprar os 3, e era caro isso daí. Vai, o equivalente a uns 40 reais, que não parece muito, mas na época era muito dinheiro. Então me apaixonei pelo jogo, e eu terminei o disco 1, quando você termina o disco 2, pede pra inserir, quer dizer, quando você termina o disco 1, pede pra inserir o disco 2. E cadê o disco 2? Eu não tinha, meu amigo não tinha. O que a gente fez? Tá aí um dos problemas, uma merda que eu fiz, que eu me arrependo até hoje, eu tenho esse arrependimento. Eu vendi o meu Super Nintendo, naquelas sebos. Sebos são aquelas lojas que compram livro, as coisas antiguidades assim. Eu vendi o meu Super Nintendo, se eu não me engano, na época por 30 reais. Eu não tenho certeza do valor, mas foi um valor ridículo. Na época ele era até um dinheirinho, né? O salário mínimo era 120 reais. Então 30 reais era um valorzinho bacana. Eu vendi o meu Super Nintendo pra comprar o Final Fantasy VII. E cara, não tem como não ter marcado a minha vida. Primeiro foi a transição do meu amor, do ódio, que eu não gostava muito de jogos de RPG, pro amor, que eu fiquei apaixonado pelo Final Fantasy VII. Tem a história do CD, que só tinha o disco 1, eu precisava dos 2 discos, eu precisava continuar e terminar o jogo, e eu tive que vender o meu Super Nintendo. Então me marcou bastante. Bom, galera, esses foram 5 jogos que me marcou. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque é muito bacana essas experiências, e isso prova que jogo não é só jogo.
O jogo ele tem uma história. Hoje em dia ele não tem a mesma magia. Talvez eu fiquei chato, talvez não, talvez eu fiquei velho e não ligue mais tanto. Tem as suas ressalvas, porque assim, hoje eu tenho um PlayStation 5, ele tá aqui atrás, ó, o PlayStation 5. Só que acredite se quiser, eu não jogo tanto PlayStation 5 e hoje continuo me divertindo jogando Super Nintendo, PlayStation, Mega. Dá até uma emoção quando eu falo isso, galera. Eu deixo de jogar o PlayStation 5 pra jogar jogos de Super Nintendo, olha que loucura. Eu tenho pra mim que os jogos de hoje em dia não são tão bem feitos, graficamente nossa, gráfico lindo, bonito, você pega um God of War, o último que saiu, nosso gráfico cinematográfico, The Last of Us, nossa senhora, olha o gráfico desse jogo aí. Mas não é a mesma emoção de antigamente, galera, não é. E olha, não tem como falar, mas você era novo, galera, eu ainda, hoje... Eu ligo ali o Retro Gamer, eu coloco, por exemplo, um Superstar Soccer Deluxe, eu coloco um Sunset Riders, eu coloco um Capitão Comando, eu coloco um Street Fighter 2 Turbo, eu coloco um Mortal Kombat 3 Ultimate, eu coloco, enfim, vários jogos antigos, eu me divirto bastante. Eu fico praticamente o dia inteiro jogando e não ligo pro PlayStation 5. Mas bom, essas foram minhas histórias. Eu queria que de repente vocês, se quiser compartilhar a história de vocês, pode comentar aqui embaixo qual jogo te marcou, por que te marcou, tem alguma história cabulosa por trás. Enfim, vamos compartilhar essa experiência. Mas bom, agora eu paro por aqui para não tomar mais o tempo de vocês. E obviamente que eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, dá aquela moral, clica no botão de inscrever, deixa o like se não deixou. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, família!